Bem-vindo ao seu canal de terror aqui no YouTube. O primeiro vídeo desse canal foi sobre folclore brasileiro, como um todo eu falo. E como foi o primeiro vídeo e eu não sabia falar, editar, não mudou muito agora, mas eu acho que eu melhorei um pouquinho. O que eu acho que principalmente faltou naquele vídeo é falar das entidades do folclore brasileiro. Tem muita entidade, muita criatura que eu devia ter falado e não deu tempo de falar. E pensando nisso, eu resolvi fazer uma série de 2 ou 3 vídeos focados exclusivamente nessas entidades. E tem muita entidade, cara, na moral, tem muita coisa pra falar. Só pra dar um contexto, o termo entidade se refere a seres sobrenaturais, seres esses de incrível poder, alguns do bem, alguns malignos, mas em essência o sobrenatural se manifestando na cultura nacional. Basicamente, esse estilo de vídeo vai ser igual aos vídeos longos que eu faço aqui no canal, onde a gente vai falar dessas entidades, dar uma descrição sobre elas e ao fundo vão estar imagens que ilustram elas. Essa é a parte 1, e nela eu vou falar de entidades mais conhecidas do folclore, e nas outras partes, se tiver, vamos ver criaturas mais desconhecidas. Então, sem mais delongas, deixa o like e o comentário, porque eu sei que vocês gostam desses vídeos mais longos, e vamos adentrar nas matas e explorar o folclore brasileiro. A caipora é uma entidade pequena e ágil, que é descrita como um índio de baixa estatura, com cabelos longos e escuros, que vive nas profundezas das florestas brasileiras. O seu corpo é coberto por folhas e galhos, e muitas vezes anda montado em um porco do mato. A caipora é conhecida por ser protetora dos animais e das matas, utilizando seus poderes para confundir e desorientar caçadores, fazendo com que se percam nas matas ou fiquem cercados pela vegetação. A caipora é travessa e vingativa, principalmente com aqueles que caçam ou desrespeitam as leis da floresta. Ela subia de forma ensurdecedora e pode controlar animais para atacar ou cercar seus inimigos. É dito que ela cria armadilhas naturais, como raízes que surgem subitamente para derrubar caçadores ou árvores que mudam de lugar, tornando impossível encontrar o caminho de volta. A caipora representa a força da natureza, na sua forma mais pura, e a proteção dos seres que vivem nela. A sua figura é um lembrete sobre o respeito à vida selvagem e a importância da preservação das florestas. No folclore, ela é tanto temida quanto respeitada, pois aqueles que mostram reverência podem ganhar seu favor e a sua proteção. Reza a lenda que deixar fumo ou oferendas à caipora pode evitar sua ira. Se agradada, ela pode até guiar um caçador pela mata ou ajudá-lo a voltar por seu caminho. Além disso, é dito que ela só age durante a semana, pois nos domingos a floresta permanece em paz. Com certeza, quando se fala em folclore, já se lembra dele. Ele é um astro em várias produções televisivas. Eu tô falando do Saci Pererê, que é um personagem travesso e encantado do nosso folclore. Geralmente, ele é descrito como um jovem negro de uma perna só, que veste um gorro vermelho mágico e fuma um cachimbo. Ele se move rapidamente em redemoinhos de vento, surgindo e desaparecendo em questão de segundos. O Saci adora fazer travessuras, como embaraçar a crina dos cavalos, apagar o fogo das panelas ou deixar os alimentos queimar. Ele tem o poder de controlar redemoinhos, onde se esconde para viajar grandes distâncias. Capturá-lo é considerado um desafio, mas se alguém conseguir pegar seu gorro vermelho, pode exigir desejos ou favores como forma de resgate. O Saci é a personificação da esperteza e da sagacidade, representando a capacidade de se adaptar às adversidades e manter o bom humor, mesmo nas dificuldades. Ele também simboliza o respeito à natureza, já que muitas das suas travessuras estão ligadas a ensinamentos sobre não desperdiçar ou abusar dos recursos naturais. Há uma certa lenda que diz que o redemoinho é uma maneira do Saci se deslocar, e quem joga uma peneira sobre ele no seu centro pode capturá-lo. Além disso, seu gorro vermelho é a fonte do seu poder, e sem ele, o Saci perde grande parte das suas habilidades mágicas. Essa com certeza é a entidade que eu mais gosto do folclore brasileiro. O boitatá é conhecido como uma serpente de fogo, que protege as florestas e os campos contra aqueles que causam destruição. Ele se move com agilidade, em forma de uma chama, percorrendo rios, campos e matas durante a noite. O seu corpo brilhante e flamejante pode ser visto de longe, e seu olhar é tão intenso que pode cegar ou até mesmo eliminar quem o encare diretamente. O boitatá é um protetor da natureza, especialmente contra aqueles que provocam incêndios ou desmatam a floresta. Ele ataca rapidamente, envolvendo suas vítimas em seu corpo de fogo, queimando tudo em seu caminho. Apesar de ser perigoso, o boitatá não ataca sem motivo, ele age apenas para defender a natureza, deixando em paz aqueles que respeitam a floresta e seus habitantes. Ele simboliza a justiça da natureza contra aqueles que a maltratam. Sua forma de fogo representa tanto a destruição quanto a purificação,
trazendo a ideia de que a natureza tem seus próprios meios de punir e se regenerar. Ele também é um aviso para que as pessoas cuidem da terra e tratem com respeito. Em algumas versões da lenda, o boitatá é descrito como o espírito de um animal que morreu em um incêndio florestal e que por isso vaga pelas matas para proteger a terra do fogo. É dito que além da sua forma de serpente, ele pode se transformar em uma bola de fogo, confundindo quem tenta alcançá-lo ou escapar da sua ira. O boto cor-de-rosa é uma criatura lendária da Amazônia. Ela é descrita como um golfinho de água doce que pode se transformar em um belo e charmoso homem. Ele emerge das águas durante a noite, vestindo roupas elegantes e um chapéu para esconder um orifício no topo da cabeça. Na forma humana, o boto encanta as moças em bailes e festas, conquistando-as com seu carisma e desaparecendo antes do amanhecer, retornando aos rios. Quando transformado em homem, o boto cor-de-rosa age como um sedutor misterioso, participando de festas e envolvendo as mulheres em sua aura de mistério. Eles dizem que após seduzir suas vítimas, ele retorna às águas, deixando-as apaixonadas e em alguns casos grávidas. Por isso, muitas histórias locais atribuem ao boto cor-de-rosa os filhos sem pai. O boto cor-de-rosa representa tanto o mistério quanto o poder sedutor da natureza. Sua lenda é um reflexo das forças irresistíveis e desconhecidas dos rios e da floresta, e também serve como um aviso para que as jovens sejam cautelosas com estranhos. Ele também simboliza a dualidade entre o mundo humano e o mundo natural, sendo capaz de transitar entre ambos. Em algumas versões da lenda, o boto cor-de-rosa tem o poder de controlar as águas e trazer sorte para os pescadores que o respeitam, mas pode ser vingativo com aqueles que maltratam e perturbam as águas. O mito do boto cor-de-rosa ainda é presente em muitas comunidades ribeirinhas, onde acredita-se que encontrar um boto nas águas é um sinal de sorte. Essa é uma das lendas que, na minha opinião, é a mais bizarra do folclore brasileiro, o corpo seco. Ele é uma entidade descrita como um cadáver de uma pessoa que, após a morte, foi rejeitada pela terra e pelos céus, devido aos atos cruéis em vida. Seu corpo, ressecado e deformado, não consegue descansar em paz, permanecendo à beira das estradas ou das matas intensas. A pele é colada aos ossos, dando-lhe uma aparência cadavérica e aterrorizante, como se estivesse eternamente preso entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O corpo seco é uma criatura vingativa, movida pelo ódio e ressentimento. Ele se esconde nas sombras, atacando viajantes desavisados, drenando sua energia vital ao simples toque. Seus dedos esqueléticos são afiados como garras, e suas vítimas raramente escapam sem alguma marca. Dizem que ele é capaz de paralisar de medo aqueles que cruzam seu caminho, tornando impossível a fuga. Corpo seco simboliza as consequências da maldade em vida, uma punição eterna para aqueles que cometeram atrocidades e nunca se arrependeram. Ele representa a rejeição da própria terra, algo tão corrompido que nem a natureza o aceita. Sua lenda serve como uma advertência sobre a importância da retidão moral e do respeito aos outros. Algumas versões da lenda dizem que o corpo seco é tão odiado pela terra que quando tentam enterrá-lo, o solo expulsa para a superfície. As pessoas evitam passar por áreas onde o corpo seco é visto, e quem sobrevive ao encontro com ele carrega uma cicatriz, tanto física quanto espiritual. A mula sem cabeça, por sua vez, é uma entidade assustadora e sobrenatural, frequentemente descrita como um cavalo de fogo, sem cabeça, que vaga por campos e florestas. No lugar da cabeça, chamas saem do seu pescoço, iluminando a escuridão com um brilho sobrenatural. É dito que ela galopa furiosamente pelas noites de sexta-feira, soltando relinchos ensurdecedores e espalhando terror por onde passa. Seu corpo é envolto em fumaça e fogo, fazendo-a parecer ainda mais assustadora e fora da realidade. A mula sem cabeça vaga pelas estradas rurais, correndo sem rumo e atacando qualquer pessoa que cruze seu caminho. Ao se aproximar, o som de seu galope e de seus relinchos ecoa à distância, avisando suas vítimas da desgraça iminente. Dizem que ela pode ser detida apenas por um corajoso que tenha fé o suficiente para encarar seu poder, ou por se colocar objetos de prata em seu caminho. A mula sem cabeça é o símbolo da maldição, punindo aqueles que se afastam dos valores tradicionais e cometem atos proibidos, como traições ou profanações. Ela representa o arrependimento que nunca chega, vagando eternamente como um reflexo da transgressão. Suas chamas simbolizam tanto o castigo quanto a purificação espiritual que nunca poderá ser alcançada. Algumas versões da lenda afirmam que a mula sem cabeça pode se transformar de volta em sua forma humana ao amanhecer, caso alguém tenha coragem de enfrentar a criatura ou realizar um ato de compaixão, rompendo assim a maldição que aprisiona.
Além disso, o local onde a mula passa costuma ficar marcado por pegadas queimadas e pelo cheiro forte de enxofre. A cuca geralmente é representada como uma bruxa velha com aparência de réptil, muitas vezes associada a uma grande cabeça de jacaré com traços reptilianos. Ela vive em uma caverna sombria e misteriosa, cheia de poções, ervas e feitiços. Seu aspecto monstruoso e sua risada assustadora são o terror das crianças desobedientes, a quem a cuca está sempre à espreita para capturar. De acordo com o folclore, a cuca é conhecida por raptar crianças que não se comportam ou que desobedecem seus pais, levando-os para o seu esconderijo. É dito que uma vez sob seu poder, as crianças eram mantidas em um sono profundo, ou eram usadas em seus experimentos. Ela possui habilidades místicas, sendo capaz de se transformar e desaparecer nas sombras, e usa esses poderes para intimidar e controlar suas vítimas. A cuca é o símbolo dos medos infantis e das lições de obediência, representando o medo do desconhecido e das consequências das ações. A sua figura serve como uma metáfora para as consequências de desobedecer, sendo um aviso para as crianças sobre a importância de seguir as regras e respeitar seus pais. Ela também reflete o arquétipo da bruxa, uma figura poderosa, isolada e perigosa. Apesar de ser uma figura aterrorizante, a cuca também é conhecida por sua obsessão com o sono. Há histórias que dizem que uma vez que ela finalmente adormece, ela entra em um sono profundo e difícil de ser interrompido, o que dá chance das suas vítimas escaparem. A personagem ganhou notoriedade também em canções de ninar populares do Brasil, como Dorme Neném, que a cuca vem pegar. A loira do banheiro é uma das lendas urbanas mais populares no Brasil. Ela é representada como o espírito de uma mulher de cabelos loiros e longos, com vestes brancas que assombra banheiros escolares e públicos. Seu rosto é frequentemente pálido e macabro, varia entre um semblante de beleza e uma expressão assustadora, muitas vezes coberto de sangue ou feições distorcidas. Ela surge misteriosamente nos espelhos ou dentro dos boxes, esperando para assustar quem está no local. Ela se manifesta quando alguém a invoca, usando seu nome através de um ritual, que varia entre dar descargas, bater a porta do banheiro ou chamar seu nome repetidamente diante do espelho. Quando invocada, ela aparece de repente para aterrorizar a pessoa que a chamou, seja surgindo atrás dela no espelho ou abrindo portas com violência. Em algumas versões, ela apenas assusta, em outras pode atacar suas vítimas, arranhando ou deixando marcas. A loira do banheiro simboliza o medo do desconhecido, alimentado por mistérios urbanos e o ambiente fechado e isolado dos banheiros, onde a vulnerabilidade das pessoas é maior. O seu espírito representa a vingança, ou a inquietude daqueles que morreram de forma trágica, sendo uma lembrança das consequências de atos violentos ou acidentes. Ela também reflete a tradição das histórias de espíritos vingativos que não encontraram paz. A lenda tem várias origens possíveis, sendo uma delas a história de uma jovem que faleceu em um acidente como uma queda, ou um extermínio no banheiro da escola. Em algumas regiões, as crianças acreditam que ao invocar o espírito, ela surge para realizar uma vingança contra quem invocou, criando um senso de perigo iminente. A Matinta Pereira é descrita como uma velha bruxa que pode se transformar em um pássaro agourento durante a noite. Em sua forma de pássaro, ela solta assobios perturbadores que ecoam pelas florestas e vilarejos, trazendo consigo presságios de infortúnios. Sua aparência, quando humana, é de uma mulher idosa e curvada, com feições marcadas e uma aura de mistério e medo que envolve tudo ao seu redor. A Matinta Pereira sempre visita a casa das pessoas durante a noite, sempre anunciando sua chegada com um assobio característicos. Acredita-se que para que ela vá embora é preciso oferecer tabaco ou outro tipo de oferenda na porta. Quem não o fizer pode sofrer consequências de sua maldição, que variam desde doenças até má sorte. Durante o dia, ela vive como uma mulher comum, sem que ninguém desconfie de sua verdadeira identidade. A Matinta simboliza o mistério da noite e a sabedoria ancestral, sendo uma figura que traz consigo a ideia de que nem tudo que vemos ou ouvimos pode ser explicado. Ela representa o medo do desconhecido, mas também a necessidade de respeito às tradições sagradas. A sua lenda serve como um lembrete para a importância de honrar compromissos e respeitar as forças invisíveis da natureza. Em algumas versões da lenda, quando a Matinta está prestes a falecer, ela pergunta aos presentes quem quer herdar o seu poder. Caso alguém responda, a maldição é passada adiante, e essa pessoa se tornará a próxima Matinta Pereira. Por isso, muitos evitam falar com ela nos momentos finais, temendo receber a sua maldição.
O Curupira é bem parecido com a Caipora. Ele é descrito como um ser pequeno, com cabelos de fogo e os pés virados para trás, o que confunde qualquer um que tente segui-lo por suas pegadas. A sua aparência é ao mesmo tempo mágica e ameaçadora, refletindo a ligação com a natureza e o seu poder sobre ela. Apesar de sua estatura pequena, ele é um guardião feroz das matas e animais, utilizando truques e ilusões para punir os que causam destruição. Ele age principalmente contra caçadores e lenhadores que exploram a floresta de maneira irresponsável. Ele se vale de suas habilidades de enganar, criando armadilhas ou sons confusos para desorientar e afugentar invasores. Seu riso ecoa pelas matas, e ele é capaz de desaparecer em um piscar de olhos. Às vezes, o Curupira pode se mostrar benevolente, ajudando aqueles que respeitam a natureza e tratam os animais com cuidado e carinho. O Curupira é um símbolo da natureza e da necessidade de preservá-la. Representa a força selvagem das florestas, sendo a personificação das consequências naturais para quem a maltrata. Sua figura de protetor também serve como um aviso para que as pessoas respeitem o meio ambiente e cuidem dos recursos naturais. Em algumas versões da lenda, o Curupira também pode fazer pactos com os humanos, oferecendo proteção em troca de promessas que devem ser cumpridas. Caso alguém falhe em honrar sua palavra, ele é implacável em sua vingança, fazendo com que a pessoa se perca para sempre na floresta ou enlouqueça tentando encontrar o caminho de volta. A Yara é uma figura sedutora do folclore brasileiro, conhecida como a Mãe d'Água. Ela é descrita como uma bela mulher, com longos cabelos pretos ou verdes, que brilham à luz solar, olhos encantadores e metade do corpo semelhante a um peixe, como uma sereia, vivendo nos rios e lagos da Amazônia. A sua voz melodiosa atrai pescadores e viajantes para as profundezas, de onde eles nunca saem vivos. Yara canta com uma voz hipnótica, encantando aqueles que passam por perto das margens dos rios ou se aventuram em suas águas. Quando suas vítimas caem sob seu encanto, ela os arrasta para o fundo do rio, onde encontram seu fim. Embora seja considerada perigosa, há quem diga que Yara pode ser benevolente com aqueles que respeitam a natureza, aparecendo apenas para assustá-los e deixá-los ir. A Yara simboliza o poder irresistível da natureza e a sedução do desconhecido. Ela também representa o perigo das águas profundas e dos rios, especialmente para aqueles que não respeitam os mistérios da floresta. A lenda de Yara é muitas vezes um aviso sobre riscos de se aventurar sem cautela nas águas, bem como a dualidade entre a beleza e o perigo. Algumas versões da lenda dizem que Yara foi uma guerreira indígena, traída por sua própria tribo e transformada em uma criatura das águas pelos deuses. A sua beleza e seu canto se tornaram sua vingança, punindo aqueles que cruzam seu caminho sem reverência. Em outras variações, a Yara pode se apaixonar por humanos, levando-os para o seu reino subaquático, onde vivem para sempre ao seu lado. Continuando no bioma dos rios, o Caboclo d'Água é um habitante das margens dos rios e lagoas. Ele é descrito como uma figura humanoide de pele escura e escamosa, com braços fortes e longas unhas afiadas. Os seus olhos são brilhantes e ameaçadores, enquanto seus dentes pontiagudos reforçam sua natureza selvagem. Apesar de sua aparência assustadora, ele se move rapidamente e pode desaparecer na água com facilidade, tornando um adversário difícil de enfrentar. Ele é conhecido por atacar barcos e pescadores que ousam se aventurar em seu território. Ele tem a capacidade de virar canoas e afundar embarcações, afogando aqueles que tentam desafiá-lo. Algumas histórias afirmam que ele se alimenta de peixes e pequenos animais, mas há também relatos de ataques a humanos. Apesar de sua agressividade, em algumas versões, ele pode ser apaziguado com oferendas de comida ou tabaco, permitindo que os pescadores naveguem em paz. O Caboclo d'Água simboliza a força bruta e indomável dos rios, sendo a personificação dos perigos ocultos nas águas profundas. Ele representa o mistério e o respeito que as pessoas devem ter pelos rios e pelas criaturas que neles habitam. A lenda também é um aviso para aqueles que tentam explorar os recursos naturais, sem cuidado, mostrando que a natureza sempre tem seus guardiões. Alguns acreditam que o Caboclo d'Água seja um espírito guardião das águas, enquanto outros veem como uma alma de um homem que se afogou e agora vaga pelos rios em busca de vingança. Em certas regiões, pescadores deixam oferendas à margem dos rios antes de começar a pescar, na esperança de que o Caboclo d'Água os deixe em paz e não infernize sua jornada. A figura do lobisomem é famosa no mundo todo e não seria diferente no nosso folclore. Ele é descrito como um homem que nas noites de lua cheia se transforma em uma fera feroz, com corpo musculoso, pelagem densa e dentes afiados. Seus olhos brilham com um tom amarelado, refletindo o instinto animal que toma conta do seu ser. Seus uivos ecoam na escuridão, anunciando sua presença antes de caçar qualquer ser vivo que cruze seu caminho. Durante sua transformação, o lobisomem perde completamente sua humanidade, tornando-se uma criatura selvagem, sedenta por violência.
Ele vaga por áreas rurais e vilarejos, atacando gado, animais domésticos e até pessoas que ousam sair de suas casas durante a noite. Durante o dia, ele volta à sua forma humana, muitas vezes sem se lembrar dos atos monstruosos que cometeu durante a noite. É dito que a maldição do lobisomem é passada de geração em geração, ou causada por outra maldição, especialmente sobre o sétimo filho homem de uma família. O lobisomem simboliza a luta interna entre a civilização e os instintos primitivos, refletindo a dualidade humana de razão versus bestialidade. Ele também representa o medo das forças que fogem ao controle humano, como as maldições e a natureza selvagem. Além disso, a lenda alerta para possíveis consequências de ações e comportamentos condenáveis pelo mundo. Em algumas versões da lenda, o lobisomem pode ser curado da sua maldição se for ferido por prata, uma arma sagrada contra criaturas sobrenaturais. Também é dito que ele pode ser libertado se alguém revelar sua identidade, ou em outras variações se uma pessoa corajosa for capaz de enfrentá-lo e feri-lo sem matá-lo. O mito do lobisomem tem variações em diferentes culturas, mas no Brasil ele é fortemente associado a tradições rurais. O chupacabra é uma criatura muito famosa em todos os países da América Latina, mas é muito conhecido no folclore brasileiro. Ele é descrito como uma criatura de pequeno médio porte, com uma pele escamosa e esverdeada, olhos grandes e brilhantes, garras afiadas e espinhos que percorrem suas costas. Suas presas longas e afiadas são sua principal arma, usada para atacar animais e drenar todo o sangue de suas vítimas. Embora sua aparência varie em diferentes relatos, ele é sempre representado como uma figura predadora e assustadora. O chupacabra ficou famoso por atacar rebanhos de animais, especialmente cabras, deixando-os mortos e sem sangue, o que lhe dá seu nome. Ele é conhecido por se mover rapidamente e desaparecer nas sombras antes que alguém possa capturá-lo. Suas ações são furtivas, atacando sempre à noite e nunca deixando um rastro claro, além dos corpos sem vida e sem sangue. A criatura parece ter uma sede insaciável de sangue, alimentando-se do sangue de animais e, em alguns relatos, até mesmo de humanos. Ele simboliza o medo desconhecido e a angústia que surge quando eventos inexplicáveis ocorrem. A criatura também representa as ansiedades rurais, sobre a perda de recursos e os perigos ocultos que podem estar espreitando na escuridão. Ele se tornou um ícone de mistério e terror, alimentando especulações sobre o paranormal e o desconhecido, reforçando a ideia de que nem tudo pode ser facilmente explicado. O primeiro relato do chupacabra surgiu em Porto Rico, na década de 1990, e desde então, a lenda se espalhou por vários países da América Latina e até os Estados Unidos. Muitas pessoas acreditam que ele pode ser fruto de experimentos genéticos ou uma criatura extraterrestre, enquanto outras o veem como um mito moderno criado pelo medo. Apesar dos inúmeros relatos de ataque, nunca foi capturado nenhum espécime que confirmasse sua existência. O Homem do Saco é um clássico da infância de todos nós, frequentemente retratado como um homem de aparência sombria e envelhecida, com roupas sujas e surradas. Ele carrega um grande saco em suas costas, onde, segundo a lenda, ele coloca crianças desobedientes ou malcriadas. Sua presença é anunciada com o som de seus passos pesados, e ao arrastar o saco pelo chão. Embora sua figura varie entre regiões, ele sempre é associado a uma ameaça para as crianças que não obedecem aos pais. A história diz que o Homem do Saco ronda pelas ruas, especialmente à noite, procurando por crianças que se comportaram mal. Uma vez capturadas, ele as coloca dentro do saco e leva para um destino desconhecido, muitas vezes descrito como um lugar sombrio e distante. As crianças nunca mais são vistas, e em algumas variações da lenda, são soltas somente após aprenderem a lição. Ele é um personagem misterioso e silencioso, quase sempre se movendo furtivamente pelas sombras, despertando medo na criançada. O Homem do Saco simboliza a disciplina e o controle por meio do medo, sendo uma figura usada para alertar e coagir as crianças a obedecerem seus pais. A lenda reflete o uso de ameaças sobrenaturais para impor comportamentos sociais desejados, especialmente em tempos e lugares onde a autoridade parental era reforçada por histórias de criaturas assustadoras. Em muitas culturas, há variações da figura do Homem do Saco, como o Bicho-Papão em Portugal ou Boogeyman em países de língua inglesa. No Brasil, essa lenda tem variações regionais, e em algumas versões, o Homem do Saco é um mendigo que sequestra crianças para vendê-las ou usá-las para fins terríveis. Apesar de sua origem incerta, a história continua sendo contada até hoje, especialmente em áreas rurais, como uma forma de educação através do medo. O fenômeno da paralisia do sono é explicado no nosso folclore por essa criatura. A pesadeira é descrita como uma mulher idosa de aparência horrenda, com longos cabelos desgrenhados, dedos ossudos e unhas afiadas. Seus olhos são penetrantes e malignos, e ela veste trapos escuros, que aumentam seu aspecto sinistro. É dito que a pesadeira é uma entidade que aparece durante a noite, em especial quando as pessoas estão dormindo, após uma refeição pesada, subindo no seu peito e a sufocando enquanto dormem.
A pisadeira ataca suas vítimas enquanto estão em um sono profundo, geralmente durante a madrugada. Ela se posiciona sobre o peito da pessoa adormecida, provocando uma sensação de paralisia e terror. Quem é atacado pela pisadeira não consegue se mover ou gritar, sentindo uma forte pressão no peito, como se estivesse sendo sufocado. A criatura se alimenta do medo e da angústia de suas vítimas, desaparecendo logo ao amanhecer, deixando a sensação de que tudo pode ter sido um pesadelo. A criatura simboliza o medo relacionado aos pesadelos e à paralisia do sono, uma experiência comum onde a pessoa acorda, mas não consegue se mover. Ela também pode representar a ansiedade e os medos subconscientes que se manifestam durante o sono. Além disso, a lenda da pisadeira é um lembrete cultural para se ter moderação na alimentação noturna, associando a figura sinistra ao desconforto físico causado por refeições pesadas antes de dormir. Embora a pisadeira seja mais conhecida em certas regiões do Brasil, a experiência de paralisia do sono que ela personifica é algo relatado em várias culturas ao redor do mundo, com diferentes explicações sobrenaturais. Este número que você ligou não recebe chamadas ou não existe. A lenda da Vitória Régia narra que Nayar era fascinada pela lua, que para o seu povo era o grande guerreiro Tupã. Todas as noites ela contemplava o reflexo da lua nas águas dos rios e desejava ardentemente alcançar o céu para se tornar uma estrela. Nayar passava suas noites vagando pelas margens do rio, tentando de alguma forma tocar o seu reflexo nas águas. Em uma noite, Nayar viu o reflexo da lua mais brilhante do que nunca. E, hipnotizada por sua beleza, mergulhou no rio tentando alcançá-lo. No entanto, ao mergulhar, Nayar foi puxada pelas águas e nunca mais voltou à superfície. Tupã, comovido por seu sacrifício e por seu desejo puro, a transformou em uma planta, a Vitória Régia, para que ela pudesse finalmente estar em contato com a lua, refletindo sua luz nas águas. A Vitória Régia é uma flor de grandes folhas que flutua sobre a água, com uma coroa branca que floresce à noite e muda para um tom rosado ao amanhecer. Ela simboliza a beleza, o desejo e a conexão entre o céu e a terra, representando a busca humana por aquilo que está além do alcance. A planta carrega consigo o mistério e a poesia da natureza amazônica. A Vitória Régia é uma das maiores plantas aquáticas do mundo, com suas folhas alcançando até 2 metros de diâmetro. Na lenda, ela se tornou o símbolo do amor platônico, do sacrifício da beleza da natureza amazônica, sendo uma figura central em muitas tradições e contos da região. O Anhangá costuma ser representado na forma de um grande veado branco, com olhos flamejantes e luminosos, que parecem brasas incandescentes. Ele é um protetor implacável da fauna e da flora, aparecendo para caçadores que matam de forma desnecessária ou cruel. O seu olhar penetrante pode trazer febre e delírios para aqueles que o veem, sendo um aviso para respeitar os animais da floresta. Anhangá possui a habilidade de se transformar em diferentes animais, plantas ou até mesmo em fenômenos naturais, para enganar e punir aqueles que desrespeitam a natureza. Ele pode se manifestar como aves, onças ou outros espíritos, confundindo assim os invasores da floresta. Em algumas histórias, ele é descrito como um espírito inquieto, que assombra aqueles que cometem atrocidades contra os animais e as matas. A figura do Anhangá simboliza a harmonia entre os humanos e a natureza, lembrando da importância do respeito ao equilíbrio ecológico. Para os indígenas, ele é um espírito de advertência, que protege os seres da floresta contra a destruição e caça predatória. A presença do Anhangá é muitas vezes associada ao medo e ao mistério, pois aqueles que desrespeitam a floresta podem ser punidos severamente. Em algumas versões da lenda, a aparição do Anhangá não traz apenas punições, mas também algumas bênçãos, como guiar caçadores que precisam de alimento ou proteger os animais ameaçados. O seu papel varia conforme a tribo e a cultura, mas ele é sempre visto como uma entidade de grande poder, intimamente ligada ao sagrado e ao natural. A Boiuná é uma serpente de proporções colossais, com escamas escuras como a noite e olhos brilhantes, que reluzem no meio das águas turvas dos rios. É dito que ela é tão grande que pode facilmente submergir barcos inteiros e até alterar o curso dos rios por onde passa. Quando se move pelas águas, causa ondas gigantescas e redemoinhos, tornando-se um perigo para pescadores e navegantes.
Além da sua força destruidora, a Boiuná possui poderes sobrenaturais. Ela pode se transformar em uma embarcação fantasma, atraindo pessoas para as profundezas, ou em outros seres aquáticos, iludindo os viajantes e pescadores. Em algumas versões, seus olhos brilham intensamente, criando ilusões e confundindo aqueles que tentam se aventurar no seu território. Quando enfurecida, ela pode controlar as águas e provocar tempestades repentinas. A Boiuná é um símbolo da força bruta da natureza e da imprevisibilidade dos rios da Amazônia. Ela representa o perigo e o mistério das águas profundas, sendo a personificação dos medos e dos segredos que essas regiões escondem. Sua lenda serve como um aviso sobre o respeito necessário para navegar pelos rios e sobreviver à vida na floresta. Algumas versões da lenda afirmam que a Boiuná também guarda tesouros submersos, e aqueles que tentam roubá-los são imediatamente devorados ou levados para o fundo dos rios. Em outras versões, ela é vista como uma protetora das águas e dos seres aquáticos, garantindo que o equilíbrio natural seja mantido. Dependendo da versão, a Boiuná pode ser tanto uma criatura punitiva quanto uma guardiã. O Bumba Meu Boi conta a história de um boi que era muito querido por uma família, que veio a morrer e ressuscitou de forma misteriosa. Ele não é uma entidade ou uma criatura propriamente dita, mas existe um festival inteiro no Brasil sobre ele, então vale a menção honrosa. A mulher de branco é frequentemente retratada como uma figura feminina alta, esguia, com cabelos pretos que caem sobre seus ombros. Sua vestimenta branca é seu principal traço distintivo, reforçando o contraste com seu rosto pálido e seus movimentos silenciosos. Ela aparece em locais isolados, como ruas desertas, estradas, beiras de rios e até cemitérios, geralmente durante a noite. A origem da mulher de branco está associada a várias histórias de amor e traição. Em algumas versões, ela era uma mulher que foi exterminada pelo marido ciumento, ou morreu de tristeza após ser traída. Em outras versões, ela é descrita como uma mãe que perdeu o filho, incapaz de superar a dor, ela continua vagando em busca dele. Seu espírito, então, estaria condenado a perambular pela terra, assombrando aqueles que cruzam seu caminho. A lenda da mulher de branco envolve encontros com viajantes solitários ou motoristas em estradas desertas. Em muitas histórias, ela pede carona ou aparece na beira da estrada, desaparecendo misteriosamente ao ser avistada ou quando o carro se aproxima. Em algumas versões, ela aparece para pedir ajuda ou consolo, enquanto em outras ela é uma presença vingativa, assustando ou até causando acidentes. A mulher de branco simboliza o luto, a dor e a injustiça, especialmente em relação à violência contra as mulheres. Sua aparência fantasmagórica e o fato de estar vestida de branco, uma cor que em essência representa a pureza, também acentuam o contraste entre a vida que ela tinha e a tragédia que a marcou para sempre. O Mapinguari é descrito de diferentes maneiras, mas as versões mais comuns o retratam como uma criatura enorme e peluda, com a pele resistente como couro, semelhante ao jacaré. O seu corpo é coberto de pelos grossos e avermelhados, e ele possui garras afiadas. Uma característica marcante é a presença de uma boca vertical localizada no meio do seu ventre, que emite um cheiro extremamente forte e desagradável, capaz de paralisar suas presas. O Mapinguari é conhecido por ser feroz e protetor do seu território. Ele caminha pelas florestas, derrubando árvores e criando trilhas destruídas por onde passa. Segundo a lenda, a criatura é imune a armas comuns, o que aumenta seu aspecto indomável. Suas aparições são sempre acompanhadas de um odor fétido e insuportável que ele exala, e é dito que o rugido do Mapinguari pode ser ouvido a grandes distâncias. Acredita-se que o Mapinguari seja uma representação dos perigos ocultos e dos mistérios da natureza amazônica. Ele simboliza a força bruta da natureza e o respeito que se deve ter. Para alguns, o Mapinguari é um espírito guardião da floresta, enquanto para outros ele é uma criatura amaldiçoada, que foi um dia um homem, mas se transformou em um monstro por desafiar os deuses e as leis naturais. Alguns estudiosos e pesquisadores da Amazônia sugerem que a lenda do Mapinguari pode ter origem na memória cultural de antigos animais pré-históricos que habitavam a região, como o megatério, uma espécie extinta de preguiça gigante. Essa teoria busca explicar as descrições físicas da criatura, mas no imaginário popular, o Mapinguari continua sendo uma presença sobrenatural, misteriosa e aterrorizante. O capelobo é descrito como uma criatura meio homem, meio animal, com o corpo coberto de pelos grossos e escuros. Em algumas versões da lenda, sua cabeça é semelhante de um tamanduá, ou de um cachorro com focinho alongado, dentes afiados e garras poderosas. Ele se locomove de maneira bípede ou quadrúpede, dependendo da versão da lenda, e sua força física é descomunal. Algumas descrições também apontam que ele tem uma cauda longa e musculosa, usando para atacar ou se defender.
O capelobo é uma criatura noturna e predatória, sendo temido principalmente por caçar gado, pequenos animais e até humanos. Ele vaga pelas florestas e matas, sempre em busca de presas. O seu ataque mais característico envolve agarrar a vítima e esmagar seus ossos com a força das mãos ou sua mandíbula poderosa. Dizem que é quase impossível escapar de um ataque do capelobo, pois ele é ágil e silencioso, aparecendo de forma repentina. O capelobo pode ser visto desde um protetor das florestas e dos animais selvagens, representando o equilíbrio natural e o castigo daqueles que abusam dos recursos naturais. Para alguns povos indígenas e sertanejos, ele também é um espírito vingativo, que persegue aqueles que desrespeitam a terra e suas criaturas. Além disso, aqui acredite que o capelobo seja um ser amaldiçoado, um humano que foi transformado em monstro por quebrar um tabu ou desobedecer às leis espirituais. Assim como outras criaturas lendárias, há quem associa o capelobo a relatos de encontros com animais reais, como tamanduás-bandeiras ou lobos-guarás, que podem ter inspirado parte das descrições físicas da criatura. No entanto, no imaginário popular, o capelobo mantém sua aura de mistério e terror, simbolizando o lado selvagem e indomável da floresta. A cabra cabriola é geralmente descrita como uma cabra demoníaca de tamanho descomunal, com olhos vermelhos e chifres afiados. Sua pele é escura e ela emite um cheiro desagradável. A criatura é ágil e feroz, capaz de se mover rapidamente para capturar suas vítimas. Embora tenha a forma de uma cabra, sua natureza monstruosa a diferencia de qualquer animal comum, com garras afiadas e uma boca capaz de devorar os desobedientes. A principal característica da cabra cabriola é sua busca por crianças mal comportadas. É dito na lenda que ela perambula à noite em busca daqueles que não obedecem os pais, entrando nas casas ou capturando as crianças que andam sozinhas pelas ruas escuras. Após capturar sua vítima, ela as leva para lugares desconhecidos, onde elas nunca mais são vistas. Em algumas versões da lenda, a cabra cabriola devora as crianças ou as aprisiona em seu covil. A cabra cabriola, assim como o homem do saco, é uma personificação do medo da disciplina, uma criação folclórica destinada a ensinar lições de obediência e respeito às crianças. No contexto da cultura popular, ela serve como uma advertência sobre o perigo de desobedecer os pais ou de vagar sozinha à noite. Como outras criaturas similares no folclore, a cabra cabriola também reflete a tentativa das comunidades de manter as crianças seguras e próximas ao lar, em tempos em que o desconhecido e o perigo eram mais prevalecentes. Assim como o bicho-papão, em outras culturas, a cabra cabriola é uma entidade que existe principalmente nas histórias para assustar as crianças e reforçar normas de comportamento. Embora não haja relatos e encontros reais com a criatura, a lenda continua sendo passada de geração em geração, mantendo sua função de advertência no folclore. O bicho-papão é uma criatura furtiva que sai do seu esconderijo à noite para capturar crianças que não obedecem seus pais. Ele é descrito como silencioso e rápido, levando suas vítimas para lugares desconhecidos ou punindo-as de formas misteriosas. Em algumas versões, ele apenas amedronta as crianças, enquanto em outras as leva para longe, de maneira que nunca mais voltam. A natureza exata do que acontece com eles depois capturado não é sabida por ninguém. O bicho-papão não possui uma forma definida, sendo frequentemente descrito como uma criatura amorfa, que pode variar em aparência, dependendo da região ou do canto em que é mencionado. Ele é retratado como uma sombra gigante, uma figura humanoide aterradora ou até mesmo um monstro de dentes afiados e olhos brilhantes que se esconde em lugares apertados e escuros, como debaixo da cama, dentro dos armários ou nas sombras do quarto durante a noite. In the year 1300 AD, the book Para finalizar o vídeo de hoje, não vamos falar de uma entidade ou criatura, vamos falar de um livro um tanto bizarro que faz parte do nosso folclore, o livro de São Cipriano. Acredita-se que o livro de São Cipriano tenha suas raízes na história do próprio santo,
que, conforme a tradição, teria se convertido ao cristianismo após uma vida de práticas ocultas. Ele é muitas vezes retratado como um mago poderoso, que usava seu conhecimento para ajudar os necessitados e combater o mal. Ao longo dos séculos, o livro passou a ser considerado um manual de magia popular, incorporando elementos do cristianismo e das tradições esotéricas. O livro é dividido em diversas seções, cada uma abordando um aspecto específico da prática mágica. Os temas incluem feitiços de amor, encantamentos para atrair ou reatar relacionamentos trazendo a pessoa amada de volta, proteção e defesa, rituais destinados a proteger indivíduos de forças negativas, como inimigos ou espíritos malignos, desmanche de feitiços, métodos para desfazer encantamentos que foram lançados contra uma pessoa, consulta à entidade, instruções como se comunicar com espíritos, anjos e demônios, buscando respostas ou orientação. As fórmulas e rituais são frequentemente acompanhados de símbolos, imagens e invocações, que são considerados essenciais para a eficácia do feitiço. O livro de São Cipriano carrega um simbolismo profundo das culturas que utilizam. Ele é visto como um instrumento de poder, permitindo que os praticantes acessem forças sobrenaturais. A figura de São Cipriano, que combina a imagem de um santo cristão com de um mago, representa a dualidade entre o bem e o mal, a fé e o ocultismo. Muitas vezes, o livro é associado à luta contra a opressão, proporcionando aos indivíduos ferramentas para mudar suas circunstâncias. A popularidade do livro tem gerado um certo misticismo em torno dele, com muitos acreditando que o simples fato de possuí-lo traz proteção ou má sorte. Esse livro é muito bizarro, tem várias histórias cavernosas sobre eles, e há quem diga, se você ler ele todo, do início ao fim, na ordem, você fica maluco. E esse foi o vídeo de hoje, meus nobres. O folclore brasileiro é muito rico, velho. Tem muitas entidades, criaturas, algumas é muito aterrorizante e de certa forma até perturbadora. Como eu falei no início do vídeo, essa é apenas a parte 1 de 2. Então se você gostou desse vídeo e quer ver a próxima parte, continue por aqui. Deixe seu like, um comentário e se inscreva no canal para não perder a continuação. Por hoje é só e até breve.